Boa tarde, turma do oitavo ano. É o seguinte, hoje eu vou fazer uma pequena abordagem sobre a aula de ontem, né? Ou seja, nós estamos trabalhando o capítulo 1, tá certo? Capítulo 1, informação a um clique. O que nós estamos vendo aqui, gente, é um verbete de enciclopédia. Beleza. Mas, professor, o que vem a ver? O que tem a ver desse verbete que vamos trabalhar aqui com esse título, né, do capítulo da informação a um clique. Então, já vamos explicar aqui para você. Então, na realidade, nós vimos aqui, né, na aula anterior de ontem, né, a aula de ontem que foi dia 13, nós vimos esse texto. Nós fizemos a leitura e comentamos um texto que fala sobre o Antigo Egito, né? Nós vimos aqui, pessoal, que o Antigo Egito, né, historicamente, é uma civilização, né, que se desenvolveu no Vale do Rio Nilo, tá certo? Se desenvolveu no Vale do Rio Nilo, ou seja, mais precisamente as margens do Rio Nilo. O Rio Nilo, na realidade, se tornou muito importante para a região, essa região, por quê? Porque era fértil, né? Era fértil, aliás, é fértil. Então, nós vimos aqui, nesse verbete, que essa civilização se desenvolveu há mais ou menos há 5.000 anos, certo? Na margem do Rio Nilo, no nordeste da África. Ou seja, uma civilização do Antigo Egito foi uma das primeiras do mundo e também uma das mais famosas da história. Os egípcios antigos costumavam construir enormes pirâmides, como a gente sabe. Nós conhecemos as 3 pirâmides, as mais famosas, a pirâmide de Quéops, né? A pirâmide de Gizé, né? E Miquerinos, acho que é o nome. Então são 3 pirâmides que a gente conhece. Então eles construíram esses monumentos históricos. Não só isso, mas também palácios que eram desenhados com muito, digamos assim, com muito cuidado, né? Com muito zelo. Templos dos deuses, porque lá eles acreditavam muito em Deus e acreditava, é claro, na vida após a morte, ok? E essas pirâmides eram feitas para abrigar boa parte dos reis, dos reis que governavam o Antigo Egito, né? Que era chamado os faraós. E a gente viu que aqui, durante a leitura, que essas pirâmides eram templos, palácios e túmulos, recebiam entalhes importantes e pinturas, né? Além disso, os arqueólogos descobriram nessa região uma espécie de escrita importante chamada de hieróglifos, né? Os famosos hieróglifos, né? Por volta de 3100 a.C. Então, no decorrer da história, você vai se deparar com muita informação. Daí, portanto, nós sabemos que esse tipo de texto é um texto informativo, né? Porque traz uma informação, ok? Por isso que aqui é chamado de verbete de enciclopédia, porque é um texto que serve para dar uma informação, para traçar um conhecimento ao leitor. Então, mas o que vem a ser esse tal de verbete de enciclopédia? Vamos lá. Vamos explicar agora para você. Então, verbete de enciclopédia é um texto expositivo que tem como objetivo divulgar para o leitor não especialista informações sobre assuntos históricos, artísticos e científicos, tá? Então, na realidade, o que a gente leu aqui sobre o Egito Antigo é um texto que tem o objetivo de traçar uma informação, de transmitir
uma informação ao leitor, né? Ao leitor. E essa informação pode ser o quê? Pode ser sobre o assunto diversos, por exemplo, históricos, artísticos e científicos, não é isso? É o que a gente pode aqui coletar. Então é um texto, na realidade, ele é um texto expositivo. Por quê? Porque expõe uma informação. E o detalhe interessante é que esse texto ele é extraído de uma plataforma digital. Como é o nome da plataforma aqui? Revista, Enciclopédia Britânica Escolar. Foi aonde foi extraído. Ok? Por isso que é chamado de verbete de enciclopédia. É um texto feito para informar o leitor. Beleza? Aí eu pedi que vocês fizessem essa atividade aqui, né? Atividade da página 119. Tá aqui, ó, 119. Eu pedi que vocês fizessem as 9 questões, ou melhor, até aqui a 11ª, né? Mas quem já vai tendo mais um pouco de, digamos, de tempo, já vai fazendo as outras questões, tá bom? Então é importante que faça pelo menos até aqui a 11ª. Você responde e a gente já vai corrigindo, beleza? Vai ter a outra parte para ti aqui também para fazer, né? E quem já fez, beleza. Quem não fez também vai fazer. Na outra página 121, na página 121 também nós temos a continuação. Então, o total mesmo é 16 questões. Você observa que são 16 questões para você fazer no caderno. Mas não é obrigatório fazer tudo de uma vez. Você vai dividir isso, né? Metade, para você ter tempo para corrigir, tá bom? O ideal é que na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós terminaremos aqui fazendo toda a correção desse exercício, tá certo? Então você aproveita hoje à tarde para fazer tudo que tem que fazer, né? Beleza? Aqui, então vamos fazer aqui o comentário das questões. Vamos fazer aqui o comentário das questões. Então, beleza. Logo que você fizer toda a leitura desse verbete, você vai respondendo aqui, né? Observe o título e os intertítulos do texto e responda. O que são os títulos? Pronto, aqui os títulos aqui, um exemplo do título. E aqui são os intertítulos, né? Que são os subtítulos. Aqui também, ó, tá vendo? Os títulos, pronto. Observe os títulos e os intertítulos do texto e responda. As hipóteses formuladas sobre as informações que seriam apresentadas em cada intertítulo se confirmam durante a leitura? Explique. Aí você vai explicar, né? Lógico que é uma resposta pessoal, né? Cada um aí tem o seu entendimento, né? Aí vem a B. Que tipo de público se interessaria por este tema? Que você se... Qual o tipo... Por exemplo, todo texto tem um público, né? Vamos supor que se fosse aqui, em vez de ser um verbete falando sobre o Egito Antigo, fosse falando sobre a seleção brasileira. Você acha que todo mundo teria interesse em saber sobre a seleção brasileira? Todo tipo de leitor teria esse interesse? Claro que não. Então quem ia se interessar por esse tipo de leitura falando sobre futebol? Claro que são os desportistas, são as pessoas que gostam de esporte. Entendeu? Com esse texto aqui não é diferente. Quem vai se interessar por o Antigo Egito? São estudantes, são as pessoas os pesquisadores, são as pessoas que são interessadas por história, não é? Fascinadas por história, né? Os textos são divididos por categorias.
A gente sabe que são categorias. Tem o texto que fala sobre esporte, tem texto que fala sobre economia, sobre política, tem texto que fala sobre história, né? Daí sobre ciência. Então tudo isso, esses campos de atuação, eles favorecem a um determinado tipo de público, né? Tem texto que todo mundo tem afinidade, tem interesse, mas tem textos que têm um público específico. No caso do Antigo Egito, tem um público específico, né? Já que é um texto que fala sobre a história, então, logicamente, faz sentido que esse tipo de texto é endereçado a um público. Um público, por exemplo, que gosta de assuntos da história, né? Que tem muita curiosidade por a história de determinadas civilizações. Então você põe aqui, tá? E aqui tem falando sobre a enciclopédia, tá? Que eu já falei o que é esse tipo de texto, ok? E a 2, quando e onde surgiu a civilização do Egito Antigo? Pessoal, essa informação é uma informação explícita. Por que, professor, explícita? Porque ela está no texto. É só você procurar. Olha, se você vir aqui, ó. Se você vir aqui, você já consegue descobrir aonde está a informação. Olha só. Acerca. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para você aqui, ó. Há cerca de 5.000 anos começou no vale do rio Nilo, no nordeste da África, a civilização do Egito Antigo. Então, eu já respondi aqui, ó. Essa informação está contida aqui, então quer dizer que ela é uma informação explícita. Ok? Então você vai lá e responde. Quando e onde surgiu a civilização do Egito Antigo? Ou seja, há 5.000 anos, né, no vale do rio Nilo. Pronto. No nordeste da África. Beleza? Aí vem. Terceira, de acordo com o texto. Olha só aqui, ó. Se você for esperto, você já sabe, ó. De acordo com o texto. Hã? Então quer dizer, você já sabe. Tem que ser de acordo com o texto. Tem que ir lá no texto para saber. De acordo com o texto, como tivemos acesso às informações sobre a história do Egito Antigo? A partir de quando isso aconteceu? Pronto, para a gente saber, gente. Para a gente ter acesso a essas informações que está lá no verbete, sobre a história do Egito Antigo, a gente teve que ter algum meio, né, da gente saber. Que meio foi este? Como tivemos acesso às informações sobre a história do Egito Antigo? Então, lógico, teve alguém que pesquisou, teve alguém que foi lá e descobriu alguma coisa, não é verdade? Algum registro histórico, né? Aí você coloca lá, tivemos acesso a isso graças aos achados arqueológicos do século XVII, que foram essenciais para o historiador. Tem lá dizendo no texto, tá? Quando falar de acordo com o texto, né? Você vem a procurar aqui no texto, que essa informação está aqui, ó. O clima seco do Egito ajudou a preservar muitas coisas feitas pelos egípcios antigos, tá? Aqui, os arqueólogos começaram a descobrir os restos dessa civilização no final do século XVII. Por meio deles, os historiadores foram capazes de aprender muita coisa sobre o mundo dos antigos. Está aqui. Está aqui a informação, ó, que vai ajudar você a construir a resposta lá. Entendeu? Então, pessoal, veja que não é difícil, né? Bom, explica a importância do rio Nilo para a civilização egípcia. Então, você vai explicar. Claro que quando você lê lá o verbete, você vai entender que a importância do rio Nilo é extremamente importante, tá certo? É de extrema importância. Porque se não fosse o rio Nilo, talvez não existisse nem essa civilização. Porque você sabe que para construir uma cidade é preciso uma fonte
rica de água. Você já deve ter percebido que as maiores cidades do mundo foram construídas à beira de rios. Por quê? Precisa do material, né? A gente precisa do material, esse líquido para tudo, né? Para beber, para construir casas, enfim. Então você vai explicar a importância do Rio Nilo. Não só isso, também para a agricultura, porque já que a região sobrevivia da agricultura, da irrigação, da produção de hortaliça, enfim. Lá está dizendo. E a quinta. Copie do quadro a seguir apenas os produtos que eram cultivados pelos egípcios. Então aqui você tem vários produtos que eram cultivados, mas só que tem alguns que não né? Por exemplo, o trigo, eles plantavam o trigo. A cana-de-açúcar, eles plantavam cana? Claro que não, você vai olhar lá no texto se tem isso aqui. Frutas, algodão, soja, centeio. Epa, centeio plantava, né? Ó, arroz, café, milho, mandioca, hortaliças, amendoim. Então vocês vão só copiar desse quadro aqui só os produtos que eles produziam lá, tá bom? Que tem alguns que não está lá na lista lá. Para isso você vai ter que ir lá no livro e ver que tipo de produtos eles pronto, tá aqui, ó. Já tô vendo aqui, ó. Depois quando a água voltava ao leito do rio, deixava para trás uma lama rica. Os egípcios plantavam o quê? Plantavam o quê, gente? Ó, centeio, que mais? Frutas e hortaliças. Tá vendo aí? Então é isso. Já tenho aqui a informação. Aí você vem aqui e vê qual que tá lá. Tranquilo? Aí vem a sexta questão. Sobre o vestuário da civilização egípcia, responda. Sobre o vestuário. Aí você vai ver onde é que tá falando sobre as vestimentas. Como era lá as vestimentas. Pronto, parece que ele se vestia lá com tal de papiro, Pronto, era um tipo de uma planta lá. Eles usavam uma planta para Aí você vai ver sobre a vestimenta, como é que eles se vestiam. Tá entendendo aí, gente? Como é que eles se vestiam. Tem uma parte aqui que eu não posso perder muito tempo aqui. Então, mas era uma planta que eles tiravam lá, que era o linho branco, se eu não me engano. Beleza, aqui. Onde é que eu estava aqui, minha gente? Entre muitas civilizações egípcias. Pronto. Qual é a relação do clima com o tipo de vestimenta utilizar? Pronto. Qual é a relação do clima com o tipo de vestimenta utilizado no Antigo Egito? Então, a vestimenta era uma roupa bem comprida, mas que era feita de o linho branco, né? Claro que como é quente, teria que ser uma roupa que fosse mais fria, né? B. Havia diferenciação do vestuário entre homens e mulheres? Pronto, lá onde fala sobre o vestuário tem. Claro que sim, existe uma diferença. Se sim, quais? Aí você vai colocar quais eram as diferenças. Como o homem se veste e a mulher se vestiu na época. Sétima, entre as muitas realizações dos egípcios relatados no verbete, qual é a mais importante segundo o texto? Olha só, vou repetir de novo, tá? Entre as muitas realizações dos egípcios relatadas no verbete, né? Qual é a mais importante segundo o texto? Aí você vai, foram várias realizações que eles fizeram, construção de palácios, a descoberta. Para mim foi a escrita, né? Para mim foi a escrita, porque a escrita é uma das mais importantes e também uma das mais difíceis de ser interpretadas, eu acho. Tem a questão das pirâmides também, né? Que é magníficas, que faz parte das 7 maravilhas do mundo, né? Oitava, de acordo com o texto, tá vendo de novo aqui, de acordo com o texto, toda vida que tiver de acordo com o texto, você vai ter que ir lá no texto, porque tá lá a resposta. Quais eram
os principais deuses abordados pela civilização egípcia. Tinha lá, tem um monte lá. Tem o Amon-Ra, tem não sei o que, tem o Ra, que é o deus do sol. Tem muitos lá. Pode procurar que tem, lá no texto. De acordo com o texto, quais são os principais deuses adorados pela civilização egípcia? Cite cada um e explique o que eles representavam. Então, cada deus representava alguma coisa. Por exemplo, o deus da morte, o deus não sei o quê. Osíris, por exemplo. Osíris era o deus do submundo, que era, se não me engano. E a nona, por que os egípcios colocavam objetos nos túmulos junto com os corpos? Porque eles acreditavam que eles iam precisar na vida após a morte, né? Tem lá explicando também. 10ª, quem foi Menes e quais foram os seus grandes feitos para o povo egípcio? Menes era o quê? Um faraó, tá? Foi um dos primeiros faraós do Egito e ele foi responsável por muitos feitos. Quais foram? Lá tem, também dizendo, tá bom? Copie o quadro abaixo no caderno. Você vai copiar isso aqui no caderno, do jeito que está aqui. Caderno, e preencha-o com as informações sobre o Antigo e Médio e o Novo Império. Porque você sabe que depois da Guerra Civil que houve, né, houve a divisão, né, Aliás, primeiramente o Egito foi dividido em dois, né? O Baixo Egito e o Alto Egito, né? E depois, no final, foi dividido em 3 partes: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, para facilitar um pouco da história, né? Bom, aí você vai colocar o que aconteceu no período. Que período foi esse? Você vai colocar e as principais eventos do período. Você vai colocar a data aqui. O Antigo Império foi de qual ano? Até o ano tal. Aí você coloca que eventos importantes foram marcados nessa época. Você deixa espaço aqui, né? Umas 3 a 4 linhas para você dizer o que foi nessa época. No Médio Império foi de qual ano? Você também coloca aqui ano. E o Novo Império também, do mesmo jeito, aqui coloca as suas ações, principais eventos desta época. Pronto, pessoal, então aqui mostrando para vocês, explicando essa atividade aqui que era para vocês fazerem, né? Não sei se vocês já fizeram, ok? Aí quem já fez essa parte aqui da questão 11, vai para essas outras questões aqui, né? Questão 14, questão 12, 13, 14, questão 15 aqui, questão 16, que é finalizando aqui, tá certo? Na página 121, né? 121 aqui. Então, beleza, pessoal. Obrigado aí pela sua paciência, claro.